senhores, perdoem o atraso, né? Sargento L. Coutinho aqui com vocês mais uma vez, né? Para a gente dar continuidade no nosso material de salvamento em altura, beleza? Visando aí a nossa prova do concurso de sargento, que até então está prevista para o dia 26 de junho, né? Praticamente temos um mês aí pela frente para a gente dar continuidade no nosso material, enfim, dar até lá para a gente estar preparado para o dia da prova, beleza? Então, senhores, na última aula, né, relembrando aí um pouquinho sobre a nossa última aula, nós falamos sobre ascensão e transposição de nós, beleza? E emendas de cordas também. Hoje a gente vai dar continuidade, né, avançar em outro conteúdo que está dentro do nosso capítulo 10 do Manual de Salvamento em Altura de Goiás, tá? Que é o edital que o edital prevê para a gente aí, tá? Nesse capítulo aí ele está abordando as técnicas de rapel, tá? E técnicas de salvamento. Aí eu já adianto para vocês aqui, pessoal, um conteúdo bem enjoado, tá? Falando da parte teórica em si, ela é muito detalhada. Então, o conteúdo mais enjoado de ser estudado aí pra gente hoje, beleza? Mas a gente vai conseguir vencer ele aí. Para quem verificou aí o resumo que eu cheguei a enviar para os senhores, ele tem um resumo de 22 páginas aí que eu realizei. Ainda falta o finalzinho lá, que creio que deve dar mais uma ou duas páginas no máximo ali. Nosso slide aqui para a gente trabalhar, a gente tem mais de 120 slides. Muitos deles são figuras, tá? Quando vocês forem visualizar aí o resumo de vocês e o meu slide aqui que eu vou apresentar para vocês, vocês vão ver que ele é cheio de imagens. Por quê? Porque ele está tratando da parte de salvamento, porque ele está tratando da parte de rapel. Então, querendo ou não, tem que ser demonstrado isso de alguma forma. E a melhor forma de ser demonstrado aqui para a gente é nas imagens que nós temos aí dentro do manual do CBM de Goiás, beleza? Então, a gente vai dar início aqui, né, o nosso conteúdo de hoje, para a gente poder finalizar, buscar finalizar o nosso conteúdo. Posteriormente, só vai faltar para a gente fechar o nosso conteúdo a NR35 e a parte de nós e amarrações, que está dentro do capítulo 6, não sendo um conteúdo tão extenso esses dois últimos, tá? Aí, pessoal, técnicas e táticas com e sem vítimas, né? Descidas e tirolesas. Aí ele está falando das técnicas e táticas sem vítimas, é a nossa prática de rapel, né? E técnicas e táticas com vítimas, a parte de salvamento em si, beleza? E aí ele vem lá no início do nosso manual falar o que seria o rapel, né? De onde surgiu o rapel em si. Ele fala, esta técnica surgiu no final do século passado, a partir da necessidade de exploradores franceses contratados para pesquisar em cânions e cavernas dos Pirineus, cadeias de montanhas que separam o sul da França do norte da Espanha, e que se deparavam com situações em que eram obrigados a transpor obstáculos como abismos, cachoeiras e pontes. Daquela época até os tempos atuais, essa técnica vem sendo aperfeiçoada à medida em que novos e melhores equipamentos são desenvolvidos e normatizados. Então verifiquem aí que a técnica de rapel em si ela surgiu a partir de uma necessidade de acessar locais, né, alguns determinados locais que ele colocava como cânions e cavernas ali. Então é mais a parte de espeleologia que deu esse passo inicial aí para a gente fazer essa prática de rapel. Espeleologia tem essa exploração de cavernas, né, e cânions, seria a parte de espeleologia para a gente, tá? E com o tempo, né, vem avançando as técnicas aí de rapel, principalmente no que a gente diz aí sobre a modernização dos tipos de descensores e também do material aí empregado para a realização de cordas, tá? Bora avançar então? Olha aí, rapel, técnica de rapel. O rapel enquanto técnica é utilizado. Em que forma a gente pode utilizar o rapel? Em 3 esportes, na parte de escalada, espeleologia, que seria o que a gente falou anteriormente, da parte de exploração de cavernas, e o cânion, né? Rapel em cachoeiras. Então, na parte esportiva, a gente tem a escalada, espeleologia e o trabalho com cânions. Mas aí vem o que mais importa para a gente aqui, na área profissional, em que vai ser visado essas técnicas de rapel. Aí ele vem na área profissional por militares e socorristas. Para nós, bombeiros, representa o meio de acesso ou fuga de um local inóspito.
Então, ele tem também dividido a área esportiva e a área profissional. A área profissional que a gente acaba abordando enquanto militares, né, para realizar algum tipo de abordagem em um local de difícil acesso, tá? Daí, o manual traz a seguinte informação que começa a ser mais interessante para a gente a nível de prova, tá? A nível de prova que começa a ser mais interessante para a gente. Ele fala, o rapel pode ser feito com ou sem uso de aparelhos, com ou sem uso de aparelhos. E aí, esse sem o uso de aparelhos, ele está se discriminando aos aparelhos descensores, aos mosquetões, às cadeirinhas. Então, sem uso desses aparelhos, de que forma eu posso realizar o meu rapel? Então, eu tenho com esses aparelhos descensores, mosquetões, cadeirinhas, e eu tenho o tipo de rapel que eu posso realizar sem esses equipamentos todos, beleza? Daí a gente pode dividir e começar a caracterizar cada um. O rapel sem uso de aparelho. Ele é também conhecido como rapel militar, que já foi definido como rapel clássico, tá? Rapel militar é o rapel sem uso de aparelho. Militar é bruto, né? Faz rapel aí sem uso de aparelhos qualquer, tá? E esse rapel sem uso de aparelhos, que é o rapel militar, o rapel clássico, ele é dividido em 3 técnicas. A técnica rapel Delfer, rapel Trenker e rapel Dolomite, tá? Delfer, Trenker e Dolomite. A gente tem essas 3 técnicas para estudar em que a gente vai verificar como é realizado esses tipos de rapel, tá? A segunda, a gente tem um rapel com uso de aparelhos. E aí a gente já sabe, já conhece os aparelhos que nós temos, né? Temos vários tipos de descensores aqui, ele discriminou os nossos freios descensores. E a gente sabe que tem vários tipos de descensores e aqui ele apresenta 4 tipos de descensores diferentes para a gente. Primeiro, o uso de rapel com o uso de freio 8, o nosso freio descensor 8, né? O uso do descensor rack, a gente vai verificar. O descensor autoblocante, o ID, certo? E, por fim, a gente tem o uso do mosquetão como freio, tá? Que a gente vai verificar como se deve utilizar uma descensão, um rapel somente com o mosquetão, tá? Bora avançar? Então a gente tem rapel sem uso de aparelho, rapel com uso de aparelho. Rapel sem aparelho, a gente tem a Delfer, Trenker e Dolomite. Rapel com uso de aparelho, os freios 8, o rack e o ID. E mais a gente pode adicionar o rapel com uso de mosquetão como freio descensor. Aí, pessoal, a gente vai dar início verificando um por um desses tipos de rapel. Inicialmente, a gente vai verificar o rapel sem uso de aparelho, que é o conhecido também rapel militar. Aí ele vem, rapel militar, sem uso de aparelhos, nós já sabemos disso, né? Sem uso de mosquetões, sem uso de freios descensores. Em situações em que haja uma pequena distância a ser vencida. Olha aí, então eu vou utilizar rapel, vou realizar um rapel sem uso de aparelho somente quando a distância for curta. E aí a gente vai verificar mais à frente que o rapel Trenker e o rapel Delfer, eles definem essa altura máxima, né? Entretanto, o rapel Dolomite ele não chega a definir, tá? E qual é essa altura que é definida no Delfer e na Trenker, a gente adiantando aqui? É uma altura de 10 metros. Então eu posso realizar a descida sem uso de equipamentos, somente utilizando a minha corda, quando a altura máxima que eu vou fazer o meu rapel seja de 10 metros. No rapel Delfer e na Trenker. O manual não fala sobre o rapel Dolomite, qual seria essa altura, tá? Não havendo aparelhos disponíveis, eu não tenho algum tipo de descensor. E o método, como eu realizo esse rapel se eu não tenho equipamento algum? Método, laçada da corda em volta do próprio corpo, de modo que o atrito criado possibilite o controle de descida. Olha aí, então, lembre que a gente falou sobre os tipos de descensores, a gente falou, né, ID, rack, freio 8, ATC, Dressler Simple, Dressler Stop, Double Stop, nós falamos vários tipos de aparelho. E o que todos esses aparelhos têm em comum? Eles têm que, para ser realizado a prática de rapel, a gente tem que possibilitar o atrito desse aparelho com a corda, não é isso?
Beleza, a gente necessita do atrito do aparelho descensor com a corda para poder realizar a nossa descida. Entretanto, se eu não tenho esse aparelho disponível, como que eu vou realizar esse atrito com a corda? Aí o manual fala, olha, através de uma laçada no próprio corpo do militar. Então, cruzando de uma forma que gere um atrito no próprio corpo, o militar pode realizar uma descida em rapel dessa forma, tá? E a gente tem 3 técnicas aí. Letra A, o rapel Delfer. Letra B, o rapel Trenker. E por fim a gente tem o rapel Dolomite. 3 técnicas aí para a gente verificar de descida de rapel sem uso de aparelho. Olha aí, primeiramente o rapel Delfer. Ele fala, o socorrista trabalha sempre com cordas duplas. Então olha aí, sempre. E aqui eu estou definindo não só o rapel Delfer, mas também o rapel Trenker e o rapel Dolomite. Sempre quando eu for realizar uma prática de rapel sem uso de equipamento, em que eu faço a laçada da corda no meu próprio corpo, eu devo realizar com cordas duplas, sempre, seja qual for a técnica disponível para mim que eu for realizar ali naquele momento, tá? Todas com cordas duplas. As cordas são passadas à frente do corpo e por entre as pernas, em volta de um dos membros inferiores, saindo pela lateral do membro escolhido e pela frente do corpo. Passa em diagonal sobre o peito até o ombro oposto, contornando o pescoço e saindo novamente pela frente do corpo, lateralmente ao tronco. O socorrista deve manter os chicotes e extremidades livres sempre à mão, devendo também sempre olhar para o objetivo. Olha aí então, vamos verificar aqui mais uma vez essa leitura, só que verificando a imagem disponível aí pra gente. Olha o que o manual fala. Deixa eu colocar aqui uma setinha aqui pra gente. Ih, travou aqui. Pera aí, só um momento. O rapel Delfer aí pra gente. Uma pequena travada aqui, senhores. Espera aí. Pronto. Foi. Olha aí. A gente tem aqui o rapel Delfer para a gente identificar ele. Ele fala o seguinte, a gente tem que primeiramente saber identificar, visualizando a imagem disponível para vocês e nomear a técnica. E olha que ele fala, como eu vou realizar essa técnica em que eu utilizo corda dupla, 2 cordas, né? As cordas são passadas à frente do corpo. Então a corda, o ponto em que ela está ancorada aqui em cima, a corda vem de cima e passa à frente do corpo do militar, inicialmente à frente do corpo dele. Por entre as pernas, então ele vai passar entre as 2 pernas, visualizem aqui a passada entre as 2 pernas, tá? Passando pela virilha do guerreiro, tá? Em volta de um dos membros inferiores. Então ele vai circular apenas um dos membros, tá? Aqui a gente verifica que ele saiu pelo lado lateral direita do guerreiro, tá? Ele saiu pela lateral direita. Ele entrou por cima, por baixo das pernas e vai sair pela lateral direita aí, como na imagem que a gente consegue visualizar. Saindo pela lateral do membro escolhido. Então, se entrou pela perna direita, vai sair pela lateral da perna direita. E depois passa pela frente do corpo. Então, você vai pegar a corda, levar ela para frente do corpo. Visualizem, ela entrou pela frente, passou entre as pernas, direcionando apenas para uma perna do militar, no caso aí a perna direita. Depois o que ele fez? Puxou a corda para frente dele. Então verifica que ele começou a realizar o atrito na perna dele, né? O atrito primeiro na perna, cruzando na frente do peito. E ele passando nessa frente do peito, ele diz que deve passar em diagonal. Ou seja, se ele estava na direita, ele vai para o ombro esquerdo, tá? Sobre o peito até o ombro oposto. Beleza. A gente chegou no ombro oposto, ele fala o seguinte, contornando o pescoço. Então, define isso aqui, olha. Essa técnica em que ele abraça o pescoço do militar, né, em volta mesmo, todinho do pescoço, e depois sai à frente, essa é a técnica denominada Delfer, tá? E saindo novamente à frente do corpo, lateralmente ao tronco. Então, ela vai ficar lateralizada. A pegada do militar vai ficar mais lateralizada, ou seja, aqui do lado da cintura dele mesmo,
tá? E aí o que ele fala? O socorrista deve manter os chicotes, extremidade livre, sempre à mão, devendo também sempre olhar para o objetivo. Então ele vai estar com esse chicote, ou seja, essa pegada de mão aqui abaixo, sempre firme, certo? Ele não pode soltar essa mão, porque caso ele solte, ele vai cair. Então verifiquem, a corda entrou pela frente, passou por uma perna dele, abraçando de frente para trás, retornando em diagonal pelo peito, cruzando acima do pescoço e finalizando aqui na lateral da pegada da mão forte do guerreiro, tá? Para controle de descida. Então eu tenho essa mão de controle e essa mão acima que vai dar uma estabilidade no corpo do militar, tá? Esse é o tipo de técnica chamada Delfer, em que o atrito é realizado entre a corda e o próprio corpo do militar, tá? Então visualizem a técnica e o nome. No mais, observação, essa técnica só é empregada quando se tem que transportar algum material às costas. Olha aí, então se eu tenho necessidade de colocar uma mochila, se eu tenho necessidade de descer com uma corda na minha costa, se eu tenho necessidade de levar qualquer material nas minhas costas, a técnica ideal em que eu vou empregar é a técnica Delfer. Porque se vocês visualizarem na imagem anterior, verifiquem que a corda não passa por trás da costa do militar. Diferente das outras técnicas que nós vamos ver adiante. Elas duas, né, as duas técnicas posteriores, elas acabam cruzando na costa do militar. E esse cruzamento impediria o uso de qualquer material nas costas do guerreiro, tá? Precauções. Letra A. Nunca solte nenhuma das mãos. Não devo realizar soltura nenhuma das mãos. Porque a mão que está abaixo, ela é uma mão de controle de descida, é a minha controle de rapel. E a mão que está acima, ela é a minha mão de equilíbrio. Ela que vai manter meu corpo equilibrado. Porque caso eu solte ela, eu vou tombar para trás, tá? Letra B. Mantenha-se sempre próximo à parede. Olha aí, pessoal. Ele fala, mantenha-se sempre próximo à parede. Ele diz que eu devo ficar apoiando os meus pés na parede com os dois pés assim, como a gente faz no nosso rapel, que é o conhecido como rapel positivo. Não, né? Ele diz que eu devo me manter próximo da parede. E o que seria esse próximo? Eu estou encostado na parede. Esse rapel eu devo realizar encostado na parede mesmo, tá? Letra C, para frear, puxe a corda para trás. Olha aqui, então o meu freio é tracionando a corda para trás. Olha aqui a imagem. Se vocês forem visualizar, o que eu falo sempre aqui? Um controle de descida, um rapel, ele é feito através de freio, de freagem, de atrito, né? De atrito. Agora, pergunto para vocês, verifique a imagem. Essa corda está saindo do ombro do militar, indo até a mão dele em linha reta. Beleza, linha reta. Tranquilo. Pessoal, se eu elevar essa minha corda para frente do militar, para frente do corpo, ele está aqui, ele puxa para frente. O que acontece? Eu vou ter mais ou menos atrito. Eu vou ter menos atrito, né? Eu vou tirar do contato com o meu corpo e vou elevar. Eu vou ter menos atrito. Isso quer dizer que eu vou descer mais rápido ou mais lento? Eu vou descer mais rápido, né? Menos atrito, eu desço mais rápido. Aí o que acontece? Para eu frear então esse sistema, o que eu faço? Eu tenho que ministrar mais atrito na minha corda. E o que eu devo realizar? Já que eu estou com a corda aqui saindo do meu ombro em linha reta, se eu puxar ela para trás, eu vou realizar um contorno no meu ombro e isso vai gerar um atrito a mais. Eu gerando esse atrito, eu sou capaz de frear o meu sistema de descensão. Beleza? Então visualizem isso daí para a gente não ter que errar na prova, tá? E letra D, a altura máxima para a descida nesta técnica é de 10 metros, devido ao excesso de desconforto e por comprometer a segurança. Então, no máximo que eu devo descer nesse tipo de rapel são 10 metros de altura, tá? Máximo de 10 metros de altura. Por quê? Excesso de desconforto, porque essa posição ela acaba forçando o pescoço e tu acaba abaixando a cabeça mesmo de fato, e ele compromete a segurança, porque ele acaba gerando atrito, e atrito ele aquece mesmo o nosso corpo e acaba gerando queimaduras,
tá? E letra E, proteja o pescoço do atrito com a corda. Olha aí, eu passei por isso aí, não protegi direito o pescoço do atrito com a corda, né? E o que acontece? Ele queima, tá? Por isso, nessa passada de corda, a gente verifica que a corda passa com muita pressão. E isso acaba queimando o nosso pescoço se nós não protegermos ele com a própria gandola que nós temos, tá? Então, proteja caso você faça esse tipo de rapel aí. Mais um, rapel trinque. O rapel trinque, letra B. O socorrista trabalha sempre com cordas duplas. Mais uma vez, é uma técnica de rapel sem uso de aparelho? Cordas duplas, então, devem ser utilizadas, tá? É uma variação da técnica Delphi. Olha aí, ele fala que é uma variação da técnica Delphi. Por que é uma variação? Porque a gente vai ver que ela é similar, ela é parecida com a técnica Delphi, tá? Só muda uma situaçãozinha no final. Ele fala o seguinte, diferenciando-se pela maneira com que é feita a passagem final da corda. A corda terá que passar pelas costas do socorrista ao invés de dar a volta no pescoço, sendo que a pegada da corda também é diferente, sendo feita por trás. Olha aí, então ele fala, né? A única coisa que está diferenciando a passada da Trenker para a Delphi é que a Trenker ela não cruza no pescoço, ela vai cruzar pelas costas. E quando ele cruza pelas costas, ele pega na lateral igualmente anterior, né? Beleza? Então, em vez de passar no pescoço, quando eu faço essa cruzada pelas costas, é a chamada técnica de rapel Trenker, tá? Em que a corda vem pela frente do militar, cruza um dos membros dele, tá? Passa pela frente do peito em diagonal, no tórax, saindo pelo ombro oposto e posteriormente cruzando em diagonal novamente pela costa, tá? Beleza? Tranquilo? Essa daí também é praticamente uma técnica, só uma variação mesmo da técnica Delphi. Bora lá. A Trenker, precauções. Nunca solte nenhuma das mãos. Igualmente ao outro, a gente não deve soltar nenhuma das mãos, tá? Letra B. Mantenha-se sempre bem próximo à parede. Novamente, mais esse conselho de manter-se próximo à parede para questões de segurança, tá bom? E para frear, pessoal, puxe a corda para frente. Olha aí, então, agora para frear, quando a gente estava falando da Delphi, era puxada para frente, para trás, perdão. E agora na Trenker, eu devo realizar uma puxada para trás. Se vocês forem visualizar na imagem anterior, aonde fica a saída de corda dele? A saída de corda fica atrás, né? Então, o que acontece? Se eu puxar, se eu elevar a minha corda para trás, eu tenho mais ou menos atrito. Eu vou ter menos atrito, né? Isso quer dizer que eu vou descer mais rapidamente. Se eu puxar para frente, o que acontece? Eu vou ter mais atrito. Tendo mais atrito, porque eu tenho mais contato da corda com o meu corpo, eu vou poder realizar a freagem do meu sistema de descensão, tá? Letra D, a altura máxima para descida nessa técnica é de 10 metros, devido ao excesso de desconforto e por comprometer a segurança do socorrista. Mais uma vez, ele limita a altura de operação nessa técnica sem uso de aparelho. No caso, é uma altura de 10 metros aí pra gente, tá? E letra E, proteja o pescoço do atrito com a corda. Mais uma vez, devo realizar essa precaução. Letra C, rapel Dolomite aí pra gente, tá? Pessoal, esse é um conteúdo meio enjoadinho mesmo, tá? É assim mesmo, a gente vai tentar avançar para a gente poder conseguir realizar as questões de... Perdão, para a gente poder finalizar esse conteúdo da parte de salvamento, tá? Certamente que não vai ser nessa aula, mas tentar buscar para a próxima aula finalizar, para a gente já bater em R35, para a gente poder já bater o outro parte do capítulo 6, que fala de nós e amarrações, para a gente começar a pensar só em questões para a nossa atuação aqui com vocês, tá? Rapel Dolomite. O socorrista trabalha sempre com cordas duplas. Mais uma vez, cordas duplas devem ser utilizadas para esse tipo de rapel. Nessa técnica, utiliza-se sempre a corda dupla que passará entre as pernas e em seguida, sem cruzar no meio das pernas,
cada chicote passará por um membro inferior, subindo então cruzando a frente do peito e passando sobre os ombros. Olha aí então, dá uma técnica já diferente, né? Inicialmente ele fala o seguinte: eu vou utilizar cordas duplas, mais uma vez. Utiliza sempre cordas duplas e passa entre as pernas. Olha aí, então as duas cordas que vêm tensionadas de cima, elas vão passar entre as pernas do militar. E ele fala mais: cada chicote passará por um membro inferior. O que é o chicote, pessoal? É essa parte livre da corda que vai ficar abaixo para onde eu vou descer, não é isso? Esse é o chicote. E cada chicote, já que eu tenho duas cordas, né? Cada um vai passar por um membro inferior. Cada chicote desse vai cruzar abaixo em um membro inferior, como vocês podem visualizar na imagem. Eu tenho uma corda que entra por baixo, entre as pernas do militar, e ela vai sair para um lado. A outra também vai sair pelo outro lado, tá bom? Cada corda vai para uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo do membro, tá? Então, cruzando a frente do peito e passando sobre os ombros. Então, passei cada uma por um lado, eu vou cruzá-las no meu peito aqui, na direção do meu tórax, tá? Cruzando a frente do peito e passando sobre os ombros, tá? Cruzei em cima do peito, joguei por cima dos ombros as duas cordas, tá? Juntando-as nas costas e uma das mãos segurará as cordas, empunhando-as de forma a fazer o freio e a outra mão segurando a altura da face, o rosto. Então, depois que eu joguei elas por cima do ombro, eu vou juntar as duas no mesmo lado, né? Eu joguei cada uma, puxo as duas para o meu lado direito, por exemplo. Posso puxar para o lado direito ou posso puxar para o lado esquerdo, tanto faz. E uma das duas mãos segurará a corda. Então, essa mão abaixo deve segurar os dois ramais de corda, né? Os dois chicotes de corda, tá? E o que ele fala? Essa mão que está abaixo é a minha mão que vai realizar o freio, tá? O freio do meu sistema. A mão que está acima, a outra deve ficar na altura do rosto. Para quê? Para manter o equilíbrio durante a descensão. Olha a imagem aí. A mão de baixo, mão de controle de descida de rapel. A mão de cima é uma mão de equilíbrio, impedindo que o militar se projete para trás e venha a cair, tá? Essa mão que segura as cordas da altura da face tem por objetivo manter o equilíbrio do corpo, evitando que ele se desloque para trás. Então, foi o que a gente acabou de falar aqui, tá? E aqui a gente tem um rapel Dolomite na imagem para vocês. Duas cordas vindo à frente do militar, cada uma pegando um ramal de corda por entre os membros inferiores, retornando à frente do peito em cruzado, né? Passando sobre os ombros e as duas juntando-se em apenas um lado do corpo do militar, para ele poder realizar o controle de descida do rapel. E agora o rapel com uso de aparelhos. O rapel com uso de aparelhos aí para a gente. Letra A, uso do freio 8. B, descensor rack, autoblocante D e uso de mosquetão como freio para a gente aí. Nós temos esses 4 tipos de descensão com o uso de aparelhos, tá? Aí os aparelhos descensores e um aparelho conector aí para a gente. Daí, o manual fala quais são os equipamentos necessários para essa realização de rapel. Eu, particularmente, creio que não vai cair uma questão perguntando quais são os aparelhos e equipamentos necessários para a realização do rapel. Eu creio que não vai cair uma questão dessa, tá? Mas, por questão de estudo aí, façam essa leitura, tá? Corda, mosquetão, cadeira, o descensor, né, que aí pode ser o freio 8, o rack, mosquetão, o descensor autoblocante, luva de proteção, autosseguro e capacete. Então verifiquem aí que tem uma gama de material que ele fala que é necessário para a utilização do rapel, tá? Beleza? Aí vocês façam a leitura com mais calma depois. O rapel com uso de aparelhos. Para a execução da descida, o operador destro deverá segurar o mosquetão na mão direita com o polegar no gatilho e indicador no prolongamento do dorso. Até esqueci de trazer meu mosquetão aqui, né? Para poder fazer a demonstração para vocês, tá? Mas aí é só vocês fazerem a pegada aí de um mosquetão que vocês têm. Creio que todos os militares que estão aí do outro lado têm seu mosquetão, têm seu aparelho aí, né? Descensor, né? Caso não tenha, chegue lá no quartel, peça lá no ABS
e dê uma verificada lá também, tá? Então, para execução de descida, quando eu for descer, o operador destro, olha o que ele fala, o operador destro, aquele que tem a mão forte como sendo a direita, né? Deverá segurar o mosquetão com a mão direita. Então, se eu sou destro, seguro com a mão direita. Se eu sou canhoto, pego o mosquetão com a mão esquerda. Com o polegar no gatilho, então o meu polegar ele vai direto no gatilho, tá? Do meu mosquetão, e o indicador no prolongamento do dorso. O que é o dorso, pessoal? O dorso é o que ele conhece como eixo oposto, né? Ou haste, também conhecido dentro do livro Resgate Vertical. Então eu vou pegar o meu indicador ele vai no prolongamento do dorso, na haste, né? E o gatilho, o meu polegar, ele vai no gatilho do mosquetão, tá? Essa é a forma de pegar um mosquetão, segundo o manual do CBM de Goiás. Em seguida, o mosquetão deve ser inserido de cima para baixo, girando até que a dobradiça fique voltada para si e a abertura para cima, o que facilitará a colocação do freio. Pessoal, isso daqui, para quem já teve instrução, né? Para quem já teve instrução de altura, a gente indica muito isso, né? Por quê? Porque é para facilitar a colocagem e retirada de freio na cadeirinha, né? No mosquetão. Então ele fala, para eu realizar a colocação do meu mosquetão na minha cadeirinha, eu vou pegar e inserir ele de cima para baixo no modo que eu peguei. Se eu seguro ele nesse sentido, né? Se eu seguro ele nesse sentido, eu vou encaixar girando para mim. E depois eu faço a inversão dele. Somente isso que ele fala, tá? Se a cadeira tiver uma alça vertical, ao invés de horizontal, faça o mesmo, porém inserindo da esquerda para a direita, girando até que a dobradiça fique voltada para si e a abertura para a esquerda e para cima, tá? Somente inverter a colocação caso essa alça seja verticalizada, não lateralizada, tá? Só mais uma vez, conteúdo enjoado, tá? Vamos dar continuidade aí para a gente poder conhecer um pouquinho mais, tá? Uso do freio 8 aí pra gente. O uso do freio 8, como eu vou utilizar o meu freio 8 durante a minha prática de rapel, tá? Com o freio 8 clipado ao mosquetão pelo olhar maior, faço uma alça com o chicote para a direita, destro. Então, se eu sou destro, ele diz, a minha alça, o chicote da minha alça, o que é o chicote? É aquela extremidade livre, né? É a extremidade por onde eu vou descer, por onde eu vou realizar a minha descida, Esse meu chicote, ou seja, o lado que eu vou descer, ele deve ficar para o meu lado direito, caso eu seja destro. Caso eu seja canhoto, eu vou colocar esse chicote da minha alça para o meu lado esquerdo, tá? Então, o que ele fala? Com o freio 8 clipado ao mosquetão pelo olhar maior, então o meu freio 8 vai estar clipado no olhar maior, tá? E ele fala, eu vou fazer uma alça com a minha corda. Então, verifiquem aqui nessa imagem, tá? Na primeira imagem, que ele formou uma alça e encaixou dentro do olhar maior, tá? Encaixou dentro do olhar maior, com o chicote para a direita. Então, o lado que eu vou descer tá para o meu lado direito, porque eu sou destro, tá? Para o meu lado direito, porque eu sou destro. Da minha alça, um lado está clipado no meu ponto de ancoragem e o outro lado é por onde eu vou descer. O lado que eu vou descer, chicote. Que lado deve ficar para o meu lado direito na hora de colocação da alça? Vai ser o meu lado do chicote, o lado que eu vou descer, tá? Passe a alça de cima para baixo pelo olhar maior e envolva o olhar menor com a alça formada. Então ele falou, olha, eu vou pegar essa minha alça que eu fiz da minha corda, tá? E vou colocar de cima para baixo no olhar maior, como na imagem 1 aí que a gente tem, tá? Coloquei de cima para baixo no olhar maior, tá? E envolvo o olhar menor com a alça formada. Pela imagem 2, vocês conseguem visualizar que ele encaixou essa alça dentro do olhar maior e depois envolveu o olhar menor aí com essa alça formada. Aí muita gente já conhece essa passagem do freio 8, não é? Creio que todo mundo aí do outro lado já deve ter realizado uma prática de rapel e acabou realizando essa técnica que a gente conhece aqui no Amapá como técnica do 8 imperdível, mas o manual não aborda com esse nome, tá?
Gire o freio 8 em 180 graus até que o olhar menor fique voltado para o socorrista. Então, olha o que ele fala. Eu coloquei, né, pelo olhar maior e passei pelo olhar menor posteriormente. O que eu vou fazer? Eu vou girar esse meu freio descensor, tá? De modo que eu retire o meu mosquetão do olhar maior e passe para o olhar menor, que é a posição correta de descida, tá? Retire o 8 do mosquetão e clipe o olhar menor ao mosquetão para então travá-lo. Foi o que nós acabamos de falar. Vou trocar de olhar menor, do olhar maior para o olhar menor, para poder começar a minha descensão, para poder posteriormente travar o meu mosquetão aí, tá? Aqui a gente tem o uso do descensor rack também. Como a gente vai fazer a passagem do descensor rack na nossa corda? Uso do descensor rack. Clipe o rack à cadeira e em seguida abra as barras para a passagem da corda e inicie a passagem da corda observando os sulcos existentes nas barras, sucessivamente por cima e por baixo. Olha aí, mais um conteúdo aí da parte de rack para a gente. Olha o que ele fala. O rack ele vai ficar conectado à cadeira, né? Ele tem essa possibilidade de ficar permanecido conectado à cadeira, tá? Eu vou abrir as barras da passagem de corda. O que é esse abrir as barras da passagem de cordas? Quando nós falamos do rack, a gente identificou que o descensor rack ele apresenta barras fixas e barras móveis. Se vocês visualizarem um rack, o meu que eu tenho é igualzinho esse aqui da imagem, tá? A gente tem essas barras vermelhas, né? E a gente tem as barras azuis, tá? Essas barras vermelhas, elas se deslocam. Em que sentido? Um lado permanece fixo e o outro abre, ele rebate para o outro lado, tá? Diferente das barras azuis, elas são barras fixas, elas não se movimentam, tá? Então eu tenho a possibilidade de retirar essas barras móveis para a passagem da minha corda, tá? Aí o que ele fala? Abra as barras para a passagem da corda. Inicie a passagem observando o sulco existente. O que é esse sulco existente? Quando vocês forem visualizar um descensor rack, vocês vão visualizar que na primeira barra dele, na superior, né? Na barra superior, aqui em cima, ele tem uma depressãozinha bem pequena, tá? Uma pequena depressão. E essa depressão, ela indica o lado que eu devo iniciar a passagem da minha corda. Tipo, tá lá a depressãozinha, o sulco pequeno, a corda tem que passar por aqui. É isso que quer dizer, tá? Esteja atento para que a barra maior fique do mesmo lado da mão de comando de descida. Quanto maior o número de barras em voltas, maior o atrito e menor a velocidade de descida. Então, olha aí. Então, o que ele fala? Lembre que a gente tem os descensores rack que eles podem ser utilizados para salvamento. Esses que são utilizados para salvamento, eles têm no mínimo 6 barras. Tá? No mínimo 6 barras é descrito para salvamento. A gente lembra lá do material, tá? E ele fala o seguinte: eu posso utilizar todas as barras ou não, dependendo do atrito que eu quero fazer. Vocês lembram que a gente falou? Descensor, ele é feito o seu controle de descida através do atrito gerado entre a corda e o freio? Pois bem, aqui a gente pode regular esse atrito, ou seja, a gente pode adicionar mais barra ou retirar mais barra da minha corda. Assim eu tenho um controle de atrito. Se eu quiser mais atrito, se eu quiser descer mais lentamente, eu utilizo todas as barras ali disponíveis para mim. Caso eu queira descer mais rápido e menos atrito, eu vou ter que gerar menos atrito, né? Perdão. Caso eu queira descer mais rápido, eu tenho que gerar menos atrito. Para eu gerar menos atrito, eu vou o quê? Retirar barras. Certo? Beleza? É isso aí que ele quis dizer, tá? E por fim, o descensor autoblocante D. Não, já tem depois o mosquetão, né? Descensor autoblocante D. Com o descensor autoblocante clipado ao mosquetão, aperte a patilha na placa e gire a placa em sentido horário para abri-la. Em seguida, pegue o cabo e coloque-o no descensor, de forma que o sentido do cabo que vem do ponto de ancoragem seja o primeiro a ser introduzido no descensor. Então, olha o que ele fala sobre o blocante, o autoblocante ID. Beleza, ele vai estar clipado já no meu mosquetão, no meu ponto de descida, tá? E o que é que eu devo fazer? Apertar a patilha na placa. O que é essa patilha, pessoal? Lembre aqui, olha,
a gente tem esse ponto mais escuro aqui, tá? Esse ponto mais escuro é a patilha. Eu clipando aí, eu apertando nesse ponto, ele me permite fazer a abertura do meu freio descensor ID, tá? Em seguida, pegue o cabo e coloque-o no descensor, de forma que o sentido do cabo que vem do ponto de ancoragem seja o primeiro a ser introduzido no descensor. Então, olha aí, eu tenho a minha corda de descida em que ela vem de um ponto de ancoragem, tá? Aqui é o meu ponto de ancoragem, aqui em cima, tá? Ele fala que o sentido do cabo, qual é o que vai passar primeiro, qual é o que vai adentrar primeiro no meu descensor? É aquela parte do cabo que está vindo do ponto de ancoragem, ou seja, a parte que está tensionada, ela deve entrar primeiro no freio descensor. Então, vamos ver que ele vai vir por baixo no ID e vai fazer o contorno nessa polia que tem internamente ao ID. E posteriormente vai sair para o controle de descida. Esse é o tipo de passagem no freio descensor ID. A corda vem do ponto de ancoragem, passa primeiramente, essa é a parte que passa primeiro dentro do meu freio descensor, vindo por baixo do descensor, tá? Realize o contorno da peça no interior do descensor com o cabo, conforme o sentido do aparelho. Assemelha-se com o desenho das curvas da letra S, de forma que o chicote do cabo fique para a mão direita. Então, olha aí, eu fiz o contorno de modo que ele fique parecido com o S, tá? Em que o ponto de ancoragem vem de cima, passa tensionando de baixo para cima no meu freio descensor e depois ele sai para a minha mão de controle de descida, não é? Para a mão de controle de descida do militar, tá? E aqui eu tenho o uso do mosquetão como freio. E de que forma eu posso utilizar um mosquetão como freio? Aí o manual diz que eu posso realizar esse controle de descida através do nó UIAA, também conhecido como nó dinâmico ou meia volta do fiel, tá? A gente tem essas três nomenclaturas aí para o material. O IAA, nó dinâmico e meia volta do fiel é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Bora lá. O procedimento é similar com a execução do nó meia volta do fiel pelo seio. Pelo nó volta do fiel pelo seio, sem a passagem da última volta. Em seguida é clipado o mosquetão entre as voltas realizadas. Então ele está falando aqui, né? Como eu vou realizar essa minha passagem de corda, tá? Como eu realizo o meu nó meia volta do fiel? Ele fala que assemelha-se com meia volta do fiel, com o nó fiel, né, pelo seio. Só que não faço a última passada. Então, visualizem o desenho aí do meia volta do fiel e assimilem aí com o nome, tá? Meia volta do fiel, o IAA, também conhecido como nó dinâmico, tá? Beleza? E de que forma, olha, o chicote da corda deverá estar afastado do solo sob execução, né, de descida, tá? Sob execução de descida. Vamos verificar aqui rapidinho, pessoal. Esse nó IAA, esse nó dinâmico, também conhecido como meia volta do fiel, ele me permite um controle também de descida para a prática de rapel, tá? Ele me permite um controle de descida, ele me permite realizar um rapel. De que forma? A gente verifica que realiza um atrito aqui também, né? Realiza um atrito entre a corda e o mosquetão. Isso me permite ter um controle da minha corda e poder realizar uma descensão, tá? E aqui é a execução do rapel em si, tá? O que eu preciso saber para realizar a minha execução de rapel? Então, vocês vão sair daqui hoje sabendo realizar um rapel aí para quem quiser já, né? Já pega a sua corda ali de salvamento, pega o seu cabo da vida, né? Pendura ali em casa, já pega uma cadeirinha ali improvisada que seja, coloca o mosquetão e vai treinar essas técnicas aqui, né? Para ficar assimilado ali para o dia da prova. Bora lá, execução do rapel. Primeiro, a descida, né? O chicote da corda deverá estar afastado do solo cerca de 50 centímetros. Então, pessoal, quando eu montei a minha rota de descida, quando eu peguei, defini o meu ponto de ancoragem, defini qual o tipo de ancoragem que eu vou utilizar, qual a corda, o diâmetro da corda, escolhi tudo.
montei a minha linha de trabalho ali, a minha linha de rapel. Quando eu montei ela, o final dela deve estar a uma distância de 50 centímetros do solo, tá? 50 centímetros do solo é o que o manual diz que a gente deve realizar, tá? Letra B. Antes de iniciar o rapel, confira seu equipamento e os procedimentos realizados, alertando segurança de solo. Isso aqui, pessoal, é o que a gente faz, né? Aqui, quando a gente faz a prática de rapel, tá? A gente realiza esses procedimentos, né? A conferência do material e do equipamento e também alerta o segurança, tá? Lembrem lá que a gente sempre fala sobre a reza de segurança. O manual não fala reza de segurança, tá? Eu estou comparando com o nosso aqui, em que a gente fala corda no freio 8 no mosquetão travado, cadeirinha, capacete, luvas calçadas. A gente sempre fala isso e no final a gente fala atento segurança. A gente sempre faz essa prática de rapel e sempre demonstra isso para todo mundo. Isso aí é o que ele está descrevendo aqui. Eu estou conferindo o meu equipamento, vendo se está tudo ok, né? Durante essa reza, verifiquei a corda, verifiquei o meu freio, verifiquei meu mosquetão, verifiquei minha cadeirinha, a minha luva e meu capacete e o que mais? Alertando segurança. Fui lá e alertei ele. Fica atento que eu vou descer, tá? Beleza? Tranquilo? Letra C. Atente-se para evitar a formação do nó boca de lobo durante a saída, quando utilizar o 8 convencional. A gente sabe que o freio 8 convencional, ele tem essa possibilidade de acabar realizando esse travamento através do nó boca de lobo, tá? Então, tomar esse devido cuidado caso seja necessário, tá? E aqui, continuando um pouco sobre a descida, aqui um exemplo aí do guerreiro realizando um rapel ali na ponte do Vila Nova, né? Ele vai ser o nosso exemplo de hoje, tá? Letra D sobre a descida. Desde a descida e durante a descida, desde a saída, quando eu iniciei o meu rapel e durante a descida, durante a minha descida no rapel, mantenha a mão de comando sobre a coxa, entre a rótula e a pelve. Então, olha aí, então durante a descida, durante eu estar fazendo a minha descensão, a mão de comando, a mão de controle de rapel, essa que vai estar abaixo, ela deve estar onde? Ela deve estar sob a coxa, então deve estar abaixo da coxa, tá? Abaixo da coxa. Exatamente onde? Aí ele fala, né? Acima, perdão, entre a rótula, né? Que é a parte do joelho, e a pelve. Então essa área todinha eu posso utilizar como sendo para a prática do meu controle de descida, tá? Enquanto a corda permanecer pesada, tensionada, né, o executante não descerá. A outra mão poderá ficar apoiada na corda, acima do 8, jamais sobre ele. Então, detalhe aqui, olha, quando eu for realizar a minha descensão, a minha mão que está acima, essa mão que o guerreiro está acima aqui, o que ele fala? Jamais deve estar sobre o 8, né? Não deve estar segurando no freio descensor 8. Ele pode estar acima, tá? Ele pode estar acima como na imagem que a gente visualiza, mas nunca pode estar seguro em cima, diretamente segurando no freio descensor 8, tá? As duas mãos trabalham em conjunto, uma servindo de guia e apoio, outra no comando de descida. Então eu tenho duas mãos que vão trabalhar aí, né? A mão que está acima, ela é uma mão de guia ou uma mão de apoio, né? Ela é uma mão de guia ou de apoio, só está me apoiando. Ela está controlando a minha descida? Não, ela não controla a minha descida. Ela só está me apoiando para que eu não gire para trás, tá? E a outra mão é de comando de descida. Então, quem tem o controle é a mão de baixo, tá? Então, quando o guerreiro está ali exercendo uma força ali em cima, na mão de cima, a gente fala, olha, essa mão é só de apoio. Tanto que tu pode soltar ela ou tu pode segurar, mas tu não precisa exercer força nela, porque o teu controle de descida está na outra mão, na mão que está abaixo, tá? Atente para a posição da mão de comando para que a corda não queime a cadeira. Então, olha aí, eu vou ter que me atentar para essa minha mão de comando, essa mão que está mais abaixo, né? Por quê? Porque a corda pode queimar a cadeira. De que forma, pessoal? Vocês lembram que a gente chegou a falar anteriormente em conteúdo
em outro conteúdo sobre a chamada fusão a quente. O que é a fusão a quente? É quando materiais têxteis têm contato entre si, né? Quando um material tende a correr mais rapidamente e outro mais lentamente. Quando isso acontece, acaba podendo causar a chamada fusão a quente. E é o caso que a gente tem aqui, né? A gente realizando o rapel, a gente encostando a corda na cadeirinha, na fita da cadeirinha, que é também um material têxtil, a gente pode realizar uma descida muito rápida e aquele contato de material têxtil com material têxtil pode gerar um atrito que vai aquecer aquela fita e pode gerar um dano nela, tá? Letra F. O rapel não deve ser iniciado através de salto brusco, devendo-se evitar freadas súbitas durante a descida, com o objetivo de não sobrecarregar as ancoragens. Então, olha aí, quando eu for iniciar o meu rapel, eu não devo realizar de imediato um salto brusco, porque dessa forma ele pode sobrecarregar a ancoragem e caso a ancoragem seja frágil, ela pode vir a romper, tá? E devo evitar também freadas súbitas. O que é freada súbita? Eu estou descendo muito rápido e do nada eu me travo ali na corda. E você verifica que faz aquela descida longa e depois retorna para o local. Aquilo também, esse tipo de freada brusca, ele acaba gerando uma sobrecarga nas ancoragens. E isso pode vir até romper elas, tá? Letra G. O tronco deverá permanecer distante da corda e a cabeça... Perdão. O tronco deverá permanecer distante da corda e a cabeça. A roupa e o cabelo longe dos aparelhos utilizados na descida. Olha aí. Então, quando eu começar a minha prática de rapel, o meu tronco, né, como um todo, o meu corpo como um todo, ele deve permanecer distante da corda. A gente verifica aqui o guerreiro aqui simulando na descensão, né, no rapel, ele está com o tronco distante da corda. A cabeça, a roupa e os cabelos longe dos aparelhos utilizados na descida. Por que eu devo manter ele longe desses aparelhos utilizados na descida? E que aparelhos são esses? São os aparelhos descensores e os conectores. Pronto, senhores, agora a gente vai dar continuidade no material, né? Falando sobre sistemas de trava, tá? A gente vai falar sobre a trava do 8, trava do rack, do ID, tá? Do uso do mosquetão. Que tipo de trava são essas, tá? E eu peço para vocês aí, pessoal, faça essa verificação na prática também. É interessante para vocês poderem assimilar melhor, tá? Quando tiverem de serviço aí, quando tiverem em casa, reúnem um grupo e façam esse tipo de trabalho aí, tá? Então, bora lá primeiro aí para iniciar o trava do 8, tá? Como eu vou realizar a trava do meu freio descensor tipo 8, tá? E aqui a gente verifica na imagem que o primeiro é o 8 convencional, né? Ele fala o seguinte: eleve a mão de comando mantendo a corda tesada, tensionada, né? Fazendo uma trajetória circular imaginária. Então, aquela mão que é a mão de comando que está abaixo, sob a coxa, como ele fala, eu vou elevar ela, eu vou trazer ela para cima, né? Mantendo essa corda tensionada, né? Que é a minha corda de descida, tá? Fazendo uma trajetória circular imaginária. Então, olha aqui, verifique na primeira imagem, a corda anteriormente ela estava para baixo. O que a gente faz? Puxa ela em uma trajetória circular imaginária. É isso que ele fala. Por que ele vai fazer essa puxada? Porque isso vai me permitir travar o meu freio descensor, tá? Segure a corda com a mão de apoio para completar a trajetória. Posicione o chicote entre o vivo e a peça 8, puxando-a para baixo com as duas mãos. Então, olha o que ele falou agora. Segure a corda com a mão de apoio. Então, se eu estava elevando com a mão de comando, posteriormente eu vou trazer para poder finalizar aquela trajetória circular, tá? E o que mais? Posicione o chicote entre o vivo e a peça 8. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que é o chicote e o que é o vivo? Chicote vivo. Pessoal, vivo. Toda aquela parte que está acima, que está tensionada durante o meu rapel, que está acima de mim, isso é chamado de vivo, tá?
vivo, a parte que está sob tensão, tá? O chicote, o que é o chicote? É todo o restante que está sem tensão, que está abaixo de mim, para onde eu vou fazer a minha descensão. Então, do meu freio descensor para cima, vivo, do meu freio descensor para baixo, chicote. Aí olha o que ele fala, eu vou pegar esse chicote e vou posicionar ele, o chicote, entre o vivo e a peça 8. Então olha aqui, olha, essa cordinha que está saindo aqui, olha, que eu estou apontando como vermelha, ela é o chicote. O que eu devo realizar ela? Passar ela entre o vivo e a peça 8. Olha aqui na outra imagem, esse da lateral aqui, agora da esquerda, ele que é o chicote. Está passado entre o freio 8 e a corda, tá? Esse é o tipo de trava do freio descensor 8 convencional, né? A primeira trava dele. Em seguida, faça uma alça passando-a por dentro do mosquetão, repetindo a sequência anterior a fim de realizar uma segunda trava, finalizando o processo. Então, para completar, para realizar uma segunda trava, porque é necessário ter duas travas, né? Ele fala, eu vou repetir, né? Eu vou pegar, formar uma alça por dentro do mosquetão, eu vou pegar esse meu chicote, passar por dentro do mosquetão e fazer o mesmo procedimento anterior. Qual o procedimento anterior? Passar o chicote entre o vivo e a peça 8 novamente. E assim eu consigo finalizar a minha trava do mosquetão, perdão, do freio descensor 8, tá? E ele fala, para desfazer a trava, repita as ações em ordem contrária, prestando especial atenção no momento de desfazer a última trava com segurança, tá? E a trava do 8 de resgate, aí também não muda muito do freio convencional, tá? Após realizar a primeira trava, conforme anteriormente descrito, olha aí, qual é essa primeira trava que foi anteriormente descrita? A trava do 8 convencional, né? Em que eu pego a corda, a mão de comando, né? Elevo em uma trajetória circular, tá? E o que eu faço? Eu posiciono o chicote da corda entre o vivo e a peça 8, tá? Esse é o procedimento da primeira trava. Na segunda imagem, vocês podem visualizar que ele realizou a primeira trava como anteriormente descrito, tá? Ao invés de passar o chicote pelo mosquetão, então eu não vou mais realizar aquela passada do chicote pelo mosquetão para formar uma alça. Não faço isso quando se trata do freio de resgate, tá? Do freio 8 de resgate. Ele fala, passe-o pelas orelhas para então executar a segunda trava. Então, o que eu só vou fazer? Como vocês visualizam aqui na terceira imagem, eu só vou passar através da orelha do freio 8 de resgate. Passando por ela, eu faço o mesmo procedimento anterior, passando o chicote entre o vivo e a peça 8, tá bom? É somente esse o processo a ser realizado. E a trava do rack? A trava do rack, passe o chicote pelo primeiro barrete e em seguida passe uma alça por dentro do mosquetão, arrematando o vivo com um pescador simples acima do freio. Meu Deus, tanta coisinha, né? Tanto detalhe para ser visualizado aí, por isso que eu peço para vocês terem a noção aí, realizando isso na prática, que vocês vão poder assimilar melhor, tá? Aí quando ele fala da trava do rack, que é aquele aparelho descensor que possui barras, ele fala, passe o chicote, olha, qual é o chicote? Aquela parte que está sem tensão, aquela parte que está toda abaixo do meu freio descensor. Passe o chicote pelo primeiro barrete. Qual é o primeiro barrete? O barrete de cima, né? Visualize aqui que ele estava para baixo, agora ele só fez puxar a alça por cima, tá? Somente puxou a alça, formou uma alça, né? Perdão, pelo chicote, passando por cima do primeiro barrete. Passou por cima do primeiro barrete, em seguida, passe uma alça por dentro do mosquetão. Então, eu vou continuar pegando esse chicote e olha na imagem 2, passar ele por dentro do mosquetão, formando uma alça agora.
agora eu formei uma alça por dentro do meu mosquetão, como foi realizado lá no freio 8 convencional, tá? E ele fala, arrematando. O que é arrematar? É fazer um nó de segurança, né? Fazer uma segurança a mais. Eu estou arrematando o nó, eu estou finalizando aquele meu nó, tá? Em que? Arrematando vivo com um pescador simples. Então eu vou fazer um pescador simples amarrando no vivo da corda, tá? Qual é o vivo da corda? A parte que está tensionada. Então visualizem aqui, olha. Ele pegou a alça todinha e formou o quê? Um nó pescador, como a gente consegue continuar visualizando nas outras imagens, na parte que está tensionada da corda, ou seja, no vivo da corda, tá? E o travamento do meia volta do fiel. O travamento do meia volta do fiel, que é também conhecido como nó UIA ou nó dinâmico, ele fala o travamento com nó de mula e arremate com pescador simples. Então a trava dele realmente é o nó de mula, mas eu tenho que fazer um arremate, né? Uma segurança a mais para o meu nó, que é o chamado pescador simples também. Então verifiquem, olha, eu tenho o nó UIA aqui embaixo, tá? O que eu faço? Eu formo nó de mula, logo acima desse nó UIA ou meia volta do fiel, ou também conhecido como nó dinâmico. Formei o nó de mula, o que eu devo fazer acima? Eu devo fazer um pescador simples, tá? Como a gente consegue visualizar. Pescador simples aqui, nó de mula e nó UIA, tá bom? Esse é o processo. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Não. Esse aqui é o processo para fazer a trava do meia volta do fiel. Então, se perguntarem lá na questão para vocês, qual é a trava a ser realizada com o nó quando estiver utilizando uma descensão com o nó meia volta do fiel? É o chamado nó de mula. Precisa de arremate? Sim, precisa de arremate. Qual é o arremate? Pescador simples, tá? Tiver uma questão, as travas do freio 8 convencional e o freio 8 de resgate é realizado da mesma forma? Não, eles são de forma diferente. Se for perguntando, a primeira trava dos freios 8 de resgate e o convencional, eles são feitos da mesma forma? Aí sim, a primeira trava dos dois são feitos da mesma forma. Só que como eles necessitam de duas travas, a segunda ela é feita de formas diferentes para cada manual, para cada descensor, tá? Pessoal, a gente vai ficando por aqui e a gente vai dar continuidade na próxima aula sobre essas variações de rapel. Temos 8 variações de rapel para visualizar, tá bom? E depois das variações de rapel, a gente vai para a parte de salvamento, tá? Isso provavelmente a gente já vai iniciar na próxima aula, tá? Tá bom? Pessoal, obrigado aí por hoje, tá? Espero ter ajudado aí os senhores e a gente vai dar continuidade no conteúdo na próxima aula. Valeu, senhores, e até a próxima aí.